É sobre a terceira pessoa da Trindade que nós vamos falar hoje. Se você quer conhecer mais, fique com a gente até o final do episódio. A mim eu entreguei. É a entrada. Eu digo, amiga é coisa... Milton Nascimento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido ABC Cast. É muito bom ter você aqui com a gente. E eu já quero logo de cara perguntar, será que você está curtindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal? Será que você já segue a gente nas nossas mídias sociais? Nós temos um Twitter, nós temos um Instagram, que agora, queridos, vocês já sabem disso, mas talvez quem está nos ouvindo agora não saiba. Estamos postando semanalmente os glossários, que são ali pequenos dicionários de tudo que a gente tem falado. Nós estamos postando também pequenos vídeos. E olha, eu quero falar com você o seguinte... É para você que a gente está fazendo. Então vai deixando suas sugestões, seus comentários, o que você acha que a gente pode melhorar, dá o seu feedback, porque a gente quer realmente chegar a um conteúdo específico, maravilhoso para você. Meu nome é Daniel Veloso, sou seu anfitrião, e é óbvio que eu não poderia fazer isso aqui sozinho. Estou acompanhado dos meus discípulos, amigos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Ao meu lado esquerdo aqui, tenho, como sempre, meu cunhado, pastor... Ricardo de Carvalho, seja muito bem-vindo a mais um ABC Cast e seja cheio... Ai, roubei a do outro. Caraca, moleque! Mas... Que isso? Obrigado pelo Espírito Santo. Então, Gente! não vou falar em nada, só para não roubar. Como é isso? Nós temos aqui... Gente, por favor, não vamos perder o espírito. Tá. Vamos aqui com o pastor... Fala, galera, Luciano Rachid aqui. Ué, cortou? Ia cortar. Não, você... cara, não corta não, você tá já legal. era, amigo. Você já era. Já... Não corta não. Não Seja corta não. guiado pelo Espírito Santo. Era essa a frase. O outro vai falar a frase dele na hora de começar. Retomando a minha fala, né? Atrapalharam a sua introdução, né? Luciano Rachid aqui. Eu quero deixar para você Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Uau. Nós temos ao meu lado direito... Fala galera, aqui Renner, o discípulo amado, e eu quero dizer o seguinte, ele não é uma energia, ele não é uma sensação, ele é uma pessoa muito importante, porque é ele que vai nos ensinar todas as coisas. Uau. Por último, mas não menos importante, nós temos o doutor... Fala, galera. Meu nome é Rafael Castro. Sejam cheios do Espírito Santo. Os três dedinhos. Com licença. Os três. Não atrapalha a minha entrada. Cheio de Espírito Santo. Eu quero falar para vocês hoje que se tem algo que é importante nós entendermos e descobrirmos, é o valor do Espírito Santo. Nós estávamos conversando aqui no começo do episódio, antes de começarmos a gravar, que Jesus Cristo deu tanto valor que ele diz assim, convém que eu vá, para que ele venha. Então, se você pensar que Jesus quer sempre o nosso melhor, Jesus quis que o Espírito Santo viesse sobre nós. Jesus Cristo quis que o Espírito Santo morasse dentro de nós. E Jesus Cristo deixou de ser Deus conosco para enviar o Espírito Santo, que agora é Deus em nós. Então, olha, esse episódio não é qualquer episódio. Nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, aquele que, como o René falou no começo, é responsável por nos ensinar todas as coisas, nos guiar à verdade. É ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, o Espírito Santo é maravilhoso, ele é incrível e nós vamos aqui numa jornada, durante 2 episódios, descobrindo quem é, o que ele faz e como ele se relaciona conosco. Tá bom? Amém. Então, eu espero que você se aproprie de todas essas palavras e possa colocá-las em prática. Porque não adianta saber sem praticar. Amém, gente? Amém. 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 Então, hoje, eu quero começar falando, claro, a primeira pergunta é óbvia, não tem como passar por isso sem começar com ela, perguntando para vocês, gente, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, né? Eu acho Essa é a primeira falar resposta. isso. Que nem o Renin falou, ele não é uma força, Uma algo. energia, uma... Ele é... Essa a gente tem que responder de bate-pronto, porque normalmente você pergunta na igreja quem é o Espírito Santo, fica Deus. essa... É. Bom, Uma pomba. É uma bomba, é um é. vento. É um vento. Não, ele é Deus. Ele é Deus, Ele é o Deus. ele é uma pessoa e ele é um presente de Deus para nós. E a gente precisa entender que, caramba, se você não valoriza o Espírito Santo como Deus, você perde qualquer chance que você tem de se relacionar com Deus. Que é ele, que é Jesus e que é o Pai. Então é por isso que eu abri o episódio dizendo, ele é a terceira pessoa da Trindade, mas não significa que ele perde importância para nenhum Não é dos um outros pódio dois. aí, né? Não era um pódio. Não justamente. semideus, não é... Apesar de existir a hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo,
mas não existe diferenciação. Eles são os três em um, eles são o nosso Deus. Em um propósito. Eles um têm propósito. unidade, né? Eles têm. São três, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Triuno, Espírito Santo, é o Deus triuno. Eles têm os seus papéis bem definidos. Sim. Cada um tem Sua o seu personalidade papel, a sua bem personalidade definida. bem definida pela palavra, a gente consegue observar isso. Mas eles são um em propósito, né? Isso. Todos eles, os três, têm um único propósito, um único objetivo. E também eles trabalham em união, em unidade. Então, assim, eu quero dizer que aquilo que o Espírito Santo faz, não pense você que está fora do propósito do Senhor Jesus Cristo, ou aquilo que Jesus faz está fora do propósito do Pai, etc, Ou se é etc. abaixo, né, pastor? Ou se tem alguma coisa nesse sentido, Não. porque a Bíblia fala que foi o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Nós vamos falar Então, sobre ele isso não ainda é um- hoje. Não é... Isso aí que o senhor falou que eles trabalham em unidade, só vem na minha mente Gênesis 1, a Bíblia começa dizendo que no princípio criou façamos, Deus isso. Céus e a terra. Já começa dizendo que o Espírito pairava sobre a face das águas. Então, já tinha um ensinamento muito grande que é da pré-existência, né? Que é uma característica divina, né? Quando Deus vai falar com Jó, né, ele pergunta para Jó, Jó, onde é que você estava? Quando eu lancei Porque o os- Espírito da sabedoria estava Isso. comigo. Então, Jesus estava com ele, o Espírito estava com ele. E é o que o senhor falou, quando ele vai fazer o homem, tá no plural, né? Tá no plural, façamos. É uma Quando ele obra... desce para ali na Torre de Babel, ele fala, desçamos, né? Então, o Espírito Santo, ele paira sobre o caos e ele traz a existência, né? Ele coloca em prática a ordem que o Pai A tinha ordem dado. do Pai. O Pai, com o poder da palavra, fala e o O Espírito, Espírito Santo traz a traz a E a existência. existência. palavra Que é Jesus. Cristo. É a palavra que é Cristo. Cara, É uma obra da bem- verdade, né? Esse podcast, eu vou te dizer uma coisa, é muito Que é a É palavra. bonito, é bonito, é bonito. Gente, existe uma palavra que é muito usada quando a gente ouve aquela primeira frase de Jesus Cristo, dizendo que ele enviaria, né? Ele enviaria um consolador, alguém como ele. Ou seja, não existe alguém menor que ele, ou, ai, poxa, eu tô indo embora agora, queria ficar aí, mas vou ter que mandar o segundo ou terceiro lá. Não. Ele falou, alguém como eu, ou seja, mesmas qualidades, mesmas condições, etc, etc. E a palavra ali é paráclito, né? Ali a Bíblia vem dizendo que nós podemos definir ele como conselheiro, advogado, como procurador do acusado, ajudador, intercessor, alguém que vai estar nos auxiliando em todas as coisas. Existe um texto de Romanos que ele vai dizer que até mesmo naquilo que nós não sabemos orar, ele vai interceder por nós. É interessante também que o Strong ele vai além dessa definição. Ele também diz assim: do Santo Espírito destinado a tomar o lugar de Cristo com os apóstolos depois de sua ascensão ao Pai, a conduzi-los a um conhecimento mais profundo da verdade evangélica e dar-lhes a força divina necessária para capacitá-los a sofrer tentações e perseguições como representantes do reino divino. É muito forte isso. Muito Muito, forte. essa expressão que eu gostei, né? Tomar o lugar de Cristo. Tomar o lugar Mas de Cristo. tomar o lugar de Cristo não, Não é foi a de força, e né? não é de apagar a obra de Cristo, não é isso, né? É de dar continuidade àquilo que Cristo iniciou, né? Quando ele se fez Cristo- carne e habitou aqui entre Cristo nós. começou ensinando e agora ele... Isso. Ele dentro de tinha uma dentro de missão, vocês, né? né? Jesus tinha uma missão na Terra. A missão dele era de se entregar. Uma vez que foi cumprida essa missão, depois que houve o cumprimento disso, ele foi preparar nossa morada e deixou aqui o Espírito que tem a sua missão agora. Sim. É Que é a fundamental, missão né? de estar com a igreja, de consolar a igreja, de aconselhar todas as outras funções, todas as outras qualidades, tudo aquilo que ele tem e faz por nós, que a gente vai falar ao longo do episódio, mas tem essa relação com a missão. Qual era a missão de Jesus Cristo na Terra? Era uma. Uma vez que foi cumprida essa missão, agora tem uma nova missão. Verdade. E essa missão vai ser cumprida pelo Espírito. Quando esta missão se cumprir, nós Por isso que encontraremos a o igreja Senhor e o Jesus Espírito são nos ares. indissociáveis, É. né? E se existe um vicário de Cristo aqui na Terra, esse vicário é o Espírito Santo. Que é o representante. Representante. O representante de Exatamente. Cristo na Terra é o Espírito Isso. Santo. E interessante, Atualiza o glossário aí. Vamos atualizar o glossário. é interessante Justamente. que, normalmente, a gente vê muito no meio cristão o pessoal falando: eu queria tanto ter vivido na época com Cristo, ter andado com Cristo, ter visto as obras de Cristo na terra Ou antes, né? presencialmente. Ver os profetas, os patriarcas, eu queria tanto Davi. Isso seria um privilégio. Sim, óbvio, seria um privilégio estar com Cristo. Tudo tem né? seu momento, Tudo né? tem seu momento. Só que, como o pastor abriu falando, o nosso privilégio hoje é bem muito maior. maior. Sim. Sem Porque comparação. antes era Deus conosco, né? Agora é Deus em Em nós. nós. A gente tem a pessoa de Deus habitando em nós. Então, Tudo que foi profetizado, né, pastor Rachid? O que foi profetizado, aquilo que foi dito, aquilo que Deus falou com os patriarcas, tudo era uma sombra, como diz Hebreus, Sim. daquilo que nós estamos vivendo. Então, eles
é que esperavam esses E- não, dias, o que e não o O oposto. pastor Tarrachit está falando, eu lembro da passagem de Tomé. Tomé estava duvidando, né? Jesus aparece e Jesus fala, tá lá em João 20, verso 29. Disse Jesus, por que me viste, creste? Né? Fez em tom de pergunta. Mas ele continua, bem-aventurado os que não viram E e creram. creram. Ou Sim. seja, é um privilégio também. A gente não viu, mas por conta da obra do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a gente crê no sacrifício de Mais do que Jesus. feliz. Então, é um privilégio ver as obras de Cristo, ter visto, né, ter sido testemunha Sim. ocular, mas é um privilégio muito maior poder replicar as obras de Isso, Cristo. sim. Poder fazer o que Jesus fez Verdade. e ele nos prometeu isso. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E assim, a gente tem que começar lembrando que ele é um presente. Então, Antes de tudo é isso. você mesmo, não presente. pode rejeitar esse presente. Você precisa aceitar esse presente. Porque realmente ele foi dado a nós para que nós pudéssemos ser aquilo que nós devemos ser. Então, é um presente sem o qual nós jamais poderemos viver. E, ou A gente não vai ser o que era para ser sem ele. chegar a ter ou ser aquilo que nós seríamos ou teríamos. Até porque ele é o selo, né? Sem ele, a gente não vai... Nem no céu chega. A né? gente não chega no céu. Nem no céu. Porque e é quem ele é o nos selo. capacita, né, para viver uma vida livre de pecado, dentro dos princípios, dos propósitos. Isso é muito importante, te dá a importância que tem que dar mesmo para o Espírito Santo. E é muito interessante também que tem um texto, lá em Gênesis 24, que é um texto que todos nós amamos muito, e que ele mostra ali a sombra de todas essas pessoas, tanto da Trindade quanto nós como noiva de Cristo, né? Esse texto conta que Abraão queria uma noiva para o seu filho, ele envia o seu servo à cidade ali dos seus familiares para conseguir essa noiva. E é interessante que ele envia o servo, né, o seu servo, cheio, lotado de presentes. E quem é quem nessa história? Ali, Abraão representa Deus Pai, Isaac representa Deus Filho, o servo de Abraão, logicamente, representa o Espírito Santo. Então, quando a gente fala sobre o Espírito Santo, é interessante a gente ter que, nesse caráter dele de servidão ao Pai e ao Filho também. E a Rebeca ali representa nós, a noiva. E é interessante que quando ele chega e ele pede, ele ora ao Deus de Abraão para que a noiva de Isaac viesse ali e tal, e depois dela vir dar a água e dar a água a todos os seus camelos, o que acontece? Ele dá um presente. E Rebeca, naquele momento, aceita aquele presente. E o que isso significa? Para o povo do Oriente Médio, naquele momento, se você aceitar um presente, quer dizer que você aceita a pessoa. E naquele momento, o Espírito Santo, o servo de Abraão, ele não estava representando a ele mesmo, mas ele estava representando o filho. Ou seja, se nós aceitarmos o presente do Espírito Santo, nós nos tornamos noiva. Mas se nós, do filho. Mas se nós recusarmos o Espírito Santo, não tem como a gente ser noiva. Essa passagem, ela me chama a atenção por diversas razões. Primeiro porque Abraão confia tanto naquele servo a ponto de deixar ele escolher a nora, né? a futura noiva a futura esposa do seu filho. Filho Isaac, que era seu o filho da Isaac, promessa, é o único né? filho dele da promessa, né? Ele tinha, apesar de ter o outro, o ele outro era o não- filho da promessa. A Bíblia diz que o servo estava no controle de tudo que o seu senhor possuía. Isso é muito forte, porque as pessoas às vezes querem desprezar a ação do Espírito Santo, mas eu quero dizer que ele está hoje na tutela de tudo que o Senhor possui. Segunda coisa, ele não busca nada para ele mesmo. A noiva, os presentes, os Ele benefícios, levou etc, pro outro, etc. né? Ele devolve, Era sempre para o próximo, era sempre para ele, é sempre para o filho. Porque Era pra Isaac, não era nada pra ele, né? Ele teve todo o trabalho da caminhada, ele teve todo o esforço da jornada, ele teve ali a busca, ele teve que ter a experiência ali, né, de falar com Deus para que Deus enviasse a mulher correta. Ele colocou a prova, ele que fez o pedido, etc, etc. Mas no final das contas, a noiva era do filho. Então, assim, ele não busca nada para ele mesmo. Ele é uma pessoa extremamente altruísta, ele é uma pessoa extremamente interessada em cumprir o propósito do Pai. E a gente vê esse papel, né? Por exemplo, quando você olha para Jesus e Jesus vai falar da sua missão na Terra, o tempo todo ele fala, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Sim. Isso é listado várias vezes na palavra, né? Não é comida nem bebida, é fazer a vontade do meu Pai. Sim. E ele fala o tempo todo, eu quero mostrar para o Pai, eu quero mostrar para o Pai. E esse mesmo papel que Jesus tem de apontar para o Pai é o que o Espírito tem de apontar para o Filho. Ele que nos leva, né? Então, a missão do Espírito aqui é sempre apontar e glorificar a Jesus, né? Toda a obra do Espírito é apontar para Cristo. O próprio gente Senhor Jesus for- disse que é Ele, o próprio Espírito, que vai nos convencer Sim. do pecado, da justiça e do juízo. E aqui é engraçado que, por exemplo, ele traz, como o pastor Ricardinho acabou de falar, ele trouxe presentes, né? Que são os dons, ele trouxe ali benefícios, né?
para que aquela mulher pudesse ali aceitar. É como um anel de noivado. Quando ela colocou, ela ela atestou que tinha recebido, que ia até o fim naquela proposta, mas ele faz várias coisas que acontecem conosco hoje. Ele confronta ela com uma pergunta muito importante: você precisa ir comigo agora. Então a sua vida vai mudar agora. Sua vida não vai ficar para depois, para tal. É agora, vem comigo agora. Terceira não, sei lá quantas coisas já falei, mas ele fala assim: o Espírito Santo, aquele servo, era a única fonte de informação que Rebeca tinha. Ela não tinha visto pessoalmente o filho. Não tinha foto. Ela não tinha nada. foto, Vou te mostrar não tinha o perfil nada. dele no Instagram aqui pra A você ver. única coisa que ela poderia fazer era crer no servo. Confiar. Ela deveria confiar naquilo que ele Bem-aventurados Quando volta os que no não caminho, viram e creram. Quando mesma ela coisa. volta no caminho, quem mostra o filho? Ele. O Espírito. Fala assim, ela vê o rapaz longe e pergunta. É É aquele? ele? Aí o servo fala, é ele. Aí, ela Aí se rolou, cobre. a, aí rolou a cena de, Aí... de novela, Olha que que saíram lindo, correndo, cara. professor de Eu tema pensando musical nisso ali com a no igreja. fundo. Pensa nisso com a igreja. Verdade. O nos Espírito e a conduzindo. noiva dizem vem. E o noivo chega e quem revela? Aí, O aí você se pergunta, é ele? Aqui. Eita! Rapaz, eu vou te dizer, esse texto ele é fantástico. Fantástico. Porque o servo ali, ele poderia ter nome. Ele poderia ter colocado o grande servo, o único servo, o maior servo. Não, ele falar cumpriu uma O missão Espírito pro Santo, que é o outro. autor da Bíblia, aquele que inspirou os homens a escrever, poderia dar para ele aqui qualquer nomenclatura, qualquer substantivo, qualquer adjetivo. Verdade, Mas ele ele inspirou as escolhe se pessoas, chamar de servo. O servo. glória não foi é ali pra buscar. ele. Então eu quero dizer, irmão, você que é possuído pelo Espírito Santo, você que é cheio do Espírito Santo, você tem que se ocupar de uma coisa: servir ao propósito do Pai. Então, Amém. é muito interessante a gente conhecer mais o Espírito Santo e saber que ele é... Vamos lá, gente. Agora vamos soltar aqui Vamos. uma quantidade enorme de coisas. Ele é o poder de Deus e a fonte de poder. Isso está em Atos 1:8, Lucas 24:49, Lucas 4:14. O que mais? Ele é fonte de informação e sabedoria, né? A Bíblia diz que ele nos ensinaria Todas todas as as coisas. coisas. Então, se você precisa hoje de um conhecimento em qualquer área, você pode buscar Essa no Espírito passagem é Santo. interessante porque os discípulos estavam... Isso aí tá bem no finalzinho do ministério de Jesus, né? E os caras estão com medo. Jesus falando que eu vou deixar vocês... E os caras estavam acostumados há 3 anos ali, vendo Jesus tocando o barco, as coisas. Sim. A tempestade... O que faz aí, Jesus? E Jesus levanta e para o mar. Aí, de repente, Jesus vai sair da jogada, os caras se atemorizam, né? Aham. Aí Jesus E fala, agora, "Não, né?" fica tranquilo. Eu tô indo, que me convém ir, essa é a expressão que Jesus usa, né? Porque tá vindo aí que ele vai te ensinar todas as coisas. Aí alguns pensam que, não, essa promessa foi para os apóstolos ali, para a galera que estava escrevendo o Novo Testamento, é para esse pessoal. Não é para é pra gente hoje. Sim. A gente tem que tomar posse dessas coisas pra gente no nosso dia a dia. Eu acho engraçado que Jesus Cristo, ele era um grande empreendedor, cara. Ele era uma pessoa que ele tinha noção do que seria necessário para o sucesso, para alcançar o sucesso da missão dele. Ele falou assim, gente, se eu ficar, eu sou um com vocês. Isso. Um com. Eu preciso trazer alguém que seja um Em. Então não fica preocupado, porque eu não estou aqui diminuindo, eu estou aumentando o nosso Isso. potencial. Eu estou agora expandindo, todos vocês agora vão me carregar. Porque o que acontecia? Só 12 discípulos é que acompanhavam ele 24 horas. E é aquele negócio, ele que carregava os caras. Ele Porque onde ele carregava. ia, a galera ia seguindo, né? Agora o Espírito Santo está em nós e ele nos carrega em todos os lugares da terra. Isso porque Jesus veio como forma humilde de homem, né? Sim, Então ele sim. estava limitado a ser uma... Ao corpo, né? Um Ao corpo. físico. Com O certeza. René falou um negócio muito interessante, que é assim, que era Jesus andando e os discípulos indo atrás, os apóstolos dele indo atrás. Enquanto agora, o que acontece é que o Espírito Santo fala comigo, está em mim, para que eu possa desenvolver uma missão, claro, dentro do contexto de igreja. E ali em Atos, a gente vê isso acontecendo. Estava Pedro andando num lugar e o Espírito fez não sei o quê. E o Espírito ordenou que isso acontecesse. Felipe estava andando em outro lugar e isso... Teletransportado pelo E isso Espírito Santo. aconteceu Isso. com não sei das quantas. Então, enquanto no ministério de Jesus todos estavam É o juntos, concentrado, né? com o Espírito Santo, né, agindo no meio da igreja, foi possível que a igreja se expandisse, porque como o senhor falou, pastor, não era só uma pessoa. Né? A gente não estava atrás dele. Era o contrário, a igreja se expande porque o Espírito age em todos os crentes. É Pra isso onde aí, cada é um isso aí. vai, as coisas vão acontecendo, né?
O que mais? O que o Espírito Santo é mais? O Fala aí. Espírito Santo também é o nosso intercessor, como a gente já falou lá em Romanos 8, que fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele, eu amo essa passagem porque ele fala assim: vocês que não sabem como orar, eu vou assistir vocês, eu vou ajudar vocês. Porque ele sabia que a gente não Relaxa. daria conta de falar tudo que a gente precisava falar. Então era por isso que ele fala assim: cara, eu vou interceder por vocês. Com Relaxa gemidos que o pai tá inexprimíveis. É. Esse tá O on. Espírito tá on. Esse tá on O de Espírito fato, tá né? on. Esse não fica off, né? O que mais, gente? O que o Espírito Santo faz? O que o Espírito Santo é? Ele é o agente que batiza as pessoas, né? Sim, sim. Tem até um texto... No Espírito? Pois O então. Espírito que batiza? Pois é, e tem um texto... Quando a gente fala de Batiza batismo, com fogo. tem algumas Divergências. algumas Que divergências. não são, né? Que são simples, na Simples. verdade, mas as pessoas às vezes usam a mesma palavra para falar de de várias coisas, né? Sim. E aí aparenta-se que são coisas diferentes. Isso. Em 1 Coríntios 12, verso 13, a palavra de Deus nos diz o seguinte: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Nós fomos batizados. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Sim. Então ele nos batiza. E ele batizou, que é o que o Rafael até falou no início, ele é o selo, ele é o penhor, essa expressão que o apóstolo Paulo, é a garantia, penhor é a garantia que você vai para o céu. Nesse sentido, ele nos batizou a todos quanto receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele que nos traz vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos é o Espírito que nos sela para a redenção. Nesse sentido, ele nos batizou a todos. Ou seja, eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Desse momento em diante, eu recebo o Espírito Santo. Com certeza, porque senão no céu você não entra, né? É. Você não tem só o pode selo. ser salvo se o Espírito Santo entrar. Então, assim, e ele não entra por partes, né? Ele não entra, botou mão, pé, cabeça dentro, depois vem a outra mão, o outro pé, a outra perna. Não. O que ele diz é o seguinte: quando ele entra completo, ele entra como um pacote completo. Só que acontece é que muitas vezes a gente não dá vazão. Então a gente não morre para que ele possa, que eu diminua Crescer. e ele cresça. Então a gente não quer diminuir, por isso muitas vezes ele deixa de crescer. Tem Aí começa um problema. processo, então. Né? Isso. Eu recebo o Exatamente. Espírito Tem essa Santo, começa questão o da processo. vazão. Tanto que assim, só para a gente dar essa explicação perfeita para a pessoa que está nos ouvindo entender, o processo é justificação e santificação. A justificação é a salvação que acontece de forma É imediata. imediata. E o processo é de santificação. Quem vai operar o processo de santificação? O Espírito Santo. O Espírito, Espírito que Santo. é santo. Santo. Quem é que vai nos santificar? Aquele que é o Que é Espírito Santo. Isso. Tem a questão da vazão e eu creio também que tem a questão da revelação, que muita gente ainda não tem, tipo assim, não age da maneira que o Espírito Santo tem para agir na vida de uma pessoa, porque ainda não tem ele revelado. Em que sentido? Não sabe o que ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Sim. Então, se ele não crê, ele não vai fazer. Como a gente vê quando o apóstolo Paulo chega numa cidade onde Apolo já tinha pregado, já tinha falado do evangelho, e o que acontece lá? Ele chega e pergunta: vocês receberam Jesus? Sim. Recebemos. Mas vocês receberam o Espírito Santo? Não me foi falado sobre o Espírito caras nem Santo. sabiam, né? Eles nem sabiam ainda do Espírito Santo. Então, Paulo vai lá e começa a ensinar sobre o Espírito Santo, e a partir daquele momento eles receberam, por exemplo, um batismo de poder. Sim. Uma visitação e Não, nessa mesma, Começaram a fluir no Espírito Santo. nessa mesma passagem aqui de 1 Coríntios, é interessante que ele fala o seguinte: pois em um só corpo todos somos batizados. Ele fala duas coisas aqui: todos somos batizados. Aí na parte B do verso Só pra ele diz: entender. e a todos não foi dado beber. Perceba que ele separa o batismo e do beber no seguinte: todos foram batizados. Todos os salvos, né? Óbvio, quem não reconheceu sim. Jesus como seu único e suficiente Salvador... Não recebeu. Aí não vai pro céu, né? Não foi. Mas ele diz o seguinte: a todos foi dada a possibilidade também de beber, no seguinte sentido: de se aprofundando cada vez mais na santificação, na evidência do fruto do Espírito dentro de nós, dos dons. E assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então, que são mais inteligentes do que eu. Vocês acham que o Espírito Santo precisa de um segundo momento para fazer o que ele precisa fazer? Ou o primeiro momento ele entrou com o que ele precisava entrar e ele fez o que ele precisava ser feito, e agora é só uma questão de ser um processo mesmo, um desenrolar? Pastor, eu acho que são manifestações, junto com isso que o pastor Ricardinho ele estava falando. Quando eu recebo a Cristo, o Espírito Santo entra em mim, né? Eu sou a Assume, morada dele. Eu sou morada dele 100%, não existe metade, né? Como o senhor falou.
Mas ao longo da minha caminhada cristã, ao longo desse processo de santificação, eu vou aprofundando no conhecimento do dele, né? Espírito e eu vou fluindo mais nele, eu bebo mais dele e fatalmente eu vou ter novas experiências com ele. Seria o caso daquele negócio que tá na Bíblia, né? Aquele negócio que tá escrito assim como versículo. Num livro preto? No livro preto, aquela capa bonita. Que quando os espíritos demoníacos eles vão embora, a casa ela fica vazia e inabitada. E ali ela tem que ser limpa e depois ela tem que ser preenchida. Seria isso, gente? Vocês acham que seria isso? Então, tipo assim, Então, quando eu aceito Jesus, a casa ficou limpa. Ele vem... passou a ele ser apa- habitada. Não, Pelo Espírito Santo. calma. A casa ele vai limpar. Aham. O que era não é mais. Uhum. As coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se Tudo faz fez novo. novo. A casa ficou limpa. E agora ela precisa ser preenchida, ela precisa ser ornamentada. Essa ornamentação é o preenchimento do Espírito Santo? Então, eu acredito que sim, e vou citar aqui 2 referências, porque a gente falou de um processo, né? Uhum. Primeiro, a Bíblia nos ensina que é possível apagar o espírito. Ele fala, não apagueis o espírito, certo? Sim. Então, assim, a partir do momento que eu recebo, eu posso apagá-lo, não no sentido de destruir a pessoa do Espírito Santo, mas apagar Em mim. o A agir influência dele em agir. mim, Seu a agir em mim. influência dele Isso, em mim. claro. Então, ele pode ser apagado, mas eu também posso fluir e crescer no espírito. Como rios de Que águas aí- vivas fluirão de dentro de vocês. Aí vem o outro texto, Efésios 5,18, né? Não embriagueis com vinho, mas Enchei-vos enchei-vos do do Espírito. E como eu faço isso? Ele vai me dando uma lista, né? Falando com salmos, aí ele fala, dando sempre graças a Deus por tudo. E aí ele vai mostrando como me encher do Espírito. Você pode se Então, encher mais Eu ou menos, recebo né? o Espírito Santo, eu ornamento a minha casa com o Espírito. Mas eu preciso também buscar de forma intencional, né? O crescimento, a Eu produção não- dos frutos, né? Eu não posso Exatamente. apagá-lo, porque existem atitudes na minha vida que eu posso silenciá-lo em minha vida. E além disso, eu preciso me encher dele. Tem, inclusive, pastor, o texto de Gálatas, né, que fala que eu preciso andar no Espírito. Se eu ando no Espírito, eu não satisfaço os desejos da carne. Então, eu sou cheio do Espírito, ando com ele, e aí eu desenvolvo este relacionamento onde ele vai ter essa vazão para me guiar a toda a verdade. Justamente. Né? Como é que eu vou ouvir alguém que eu não tenho um relacionamento, que eu não ando com ele, que eu não sou cheio dele? A partir do momento que eu recebo, que eu sou cheio, que eu ando nele, e não é com ele, é nele, eu ando no Espírito, a partir desse momento a minha carne se mortifica, né? Ou seja, eu não cumpro com os desejos da carne, ao contrário, eu cumpro os desejos do Espírito. E a partir daí eu cumpro com a minha missão. E uma analogia que a gente sempre faz com os adolescentes é que aquele que tá mais alimentado é sempre o que vai vencer, né? A luta entre a carne e o espírito vai vencer Sim. aquele que estiver mais alimentado. Com certeza. Diante disso... Porra, eu tinha feito todo... Joga que o pai tá onde? O pai tá Joga que o pai tá on. Deixa eu ver se aí, tá on aí o mesmo. Rashid... bola quadrada. Ele me deu uma olhada aqui. Vem a bola Tá brincadeira, né? Peraí, deixa eu ver se o pai tá onde. Agora. A questão é justamente essa. Por exemplo, eu primeiro até quero deixar muito claro, ficar nítido como a luz do sol, que ser cheio do Espírito Santo não é a questão de colocar mais Espírito Santo para dentro. Não é enchei-vos do Espírito, não significa que você tinha pouco Espírito e agora você vai ter muito Espírito dentro de você. Não. Do dia que você aceitou Jesus e recebeu o penhor da sua herança, quando ele foi fazer parte agora, morar dentro de você, porque a Bíblia também vai dizer que você é corpo, é templo do Espírito Santo, a Bíblia está dizendo que a partir dali, tudo que tinha que entrar já entrou. O que a gente está dizendo que andar no Espírito, enchei-vos, etc, etc, é realmente permitir que ele cresça e desenvolva os frutos da relação dele Que contigo. ele possa agir na minha vida. E Né? ele possa agir na sua vida. Ou seja, que são os frutos do Espírito. E aí eu quero dizer, por que, que a gente... O fruto. É o fruto. a mexerica. A mexerica, justamente. Que tem 9 gomos, né? Mas é um fruto só. Vem de uma pessoa só. Por que a gente pode seguir essa pessoa? Gente, porque ele é tão fantástico. Vocês sabiam que ele não recebe adoração? A gente já falou um pouco sobre isso hoje aqui, mas eu quero deixar claro. Como ele é enviado, assim como Jesus, em João capítulo 16, capítulo 17, Jesus vai deixar isso bem claro. Jesus, ele diz que o Pai o enviou e ele diz que ele enviaria ao Espírito Santo.
Então eu quero dizer para você que existe, como a gente falou no comecinho do podcast, existe uma união de propósito, mas existe uma hierarquia. O Pai envia o Filho envia o Espírito. E nessa de o Filho enviar o Espírito Santo não toma para ele a glória do Filho. Como a gente disse lá no servo que buscou A mesma analogia. né? Exatamente. A Bíblia vai dizer que todas as vezes que você pode até adorar, você pode até falar glória a Deus, glória ao Dê Espírito honra, Santo, claro. Espírito Santo, nós te honrar. adoramos, etc, etc. Tudo quando acontecer, ele vai fazer automaticamente a transição e ele vai levar tudo isso para Jesus Cristo. o Assim Filho. como Jesus falou na sua missão na Terra, né? Quem vê a Não mim, sou vê eu. ao Pai. Exatamente. Não sou eu, é o Pai que Eu não me enviou. faço Eu o que eu não faço a quero. minha Fazer a vontade. vontade do Eu Pai. vim fazer a Exatamente. vontade do meu Pai. O meu Pai trabalha. E eu trabalho também. Esse é o centro do coração de Jesus, é fazer a vontade do Pai. E o Então, do do Espírito é Espírito ele fazer Jesus. Caminhar para É a mesma o coisa. Filho. E é por isso, gente, que ele não fala sob a sua própria autoridade. Ele não fala falando assim, olha, eu tô dizendo e pronto. Não. Ele fala mediante aquilo que o Jesus Cristo já falou. E aí vai ter um verso que eu amo muito, que é, ele vos lembrará de todas as coisas. Então, tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que o Pai já ensinou, falou. ele vai nos lembrar. Então, eu quero perguntar para vocês, gente, essa pessoa maravilhosa, tremenda, esse ser, como eu posso dizer, inigualável, Divino. divino, Deus, né? poderosíssimo. Já falou. Como ele se apresenta? Quais são os símbolos, elementos que quando a pessoa estiver lendo na Tem Bíblia? vários, né, que aparecem. Desde o do início do... A gente vê tanto uma descrição mais disforme, né? Que eu até falei em Gênesis 1, que fala que o Espírito Santo pairava sobre as Sobre as águas. Ali águas, você não sim. consegue ter uma definição clara do que Física, seria né? aquilo. Uma forma. Como você também tem de maneiras... Pairava sobre as águas ali, automaticamente vem à minha memória a pomba, né? Tipo uma águia, alguma coisa com alguma asas, coisa assim, assim, né? pra tatalar das suas asas. Mas em outras passagens a gente tem coisas mais físicas mesmo. O batismo de Simbólicas, Jesus é o primeiro que todo mundo fala, né? Que, A pomba. que ele aparece Esse é o como uma pombo, pomba, né? a Você pomba. Sim. tá personificado. Não que é importante dizer isso. O Espírito Santo ele não é uma pomba. É. Ele estava ali A palavra de espírito é personificado pneuma. em É forma de- literalmente um espírito mesmo. né? Isso, ele estava personificado em forma de pomba, porque ele é Deus e ele tem essa capacidade de É o fazer isso, né? Ele se representou naquele momento, né? Tem Isso. uma capacidade de pomba, o que mais que a gente vê? O vento, né, vento. como o vento em Atos, como um fogo Como também. fogo. Atos é o livro onde Mighty o Espírito Wind. Santo É. se apresenta assim como um todo, né, como as suas formas. Há quem diga até Vento que impetuoso. É um Vento livro impetuoso. sobre ele, né? Porque está falando do início da igreja. E igreja e Espírito Santo são indissociáveis, né? Aham. Atos, pessoas o livro de até Atos dizem isso, fala né? sobre o Espírito Santo, né? Mas também não só isso, a gente também tem outros livros, como o livro de Apocalipse, onde ele Candelabro fala de ouro, como né? o candelabro de ouro, olhos. 7 olhos, e algumas menções que é feita dele no Antigo Testamento, como em Zacarias, como em Isaías também, como o candelabro. Então ele se apresenta de diversas formas ao Durante longo, todo o ao texto longo de todo o texto É bíblico. importante dizer isso também. Né? O Espírito Santo, ele revestiu os homens no Velho Testamento, né? A gente vai ver, por exemplo, o Sansão operando obras que são sobre-humanas, né? Que são obras E supernaturais. sempre a Bíblia ele estava, né? Ele foi cheio do Espírito Santo e fez isso. Isso. Foi cheio, Isso. Revestido pelo revestido Espírito e fez Santo e fez aquilo. isso. Possuído pelo Espírito Santo, Santo fez Fez isso. aquilo. O Sansão carregava a porta de uma cidade nas costas. Então, isso é mediante a obra do Espírito Santo. Nós vemos também, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Qual foi o vento ali que soprou? Ali foi o Espírito Santo. Qual era ali a nuvem que protegia? Qual era a coluna de coluna de fogo. Então, assim, isso tudo era o Espírito Santo. Então, a gente tem várias menções, vários momentos onde a gente vai perceber a ação do doce Espírito Não, tem uma passagem Santo. que eu acho linda em Jó 26:13, diz o seguinte: a gente vê a atuação do Espírito Santo na criação do universo. Sim, Olha o que diz a palavra de Deus: pelo seu Espírito ornou os céus. sim. Ou seja, os céus, as galáxias, e foi ornado pelo Espírito Santo. A atuação dele E é- na criação, né? Por isso que eles declaram a glória A do glória. Senhor. É. Então, assim, eu quero dizer para vocês, gente, vamos lá para deixar mais claro para as pessoas. Ele é o único representante de Deus na Terra. O que mais? Deixando claro isso, quando a gente diz que ele é o único representante de Deus na Terra, a gente está falando do integrante mesmo. Deus. Da verdade, Trindade, né? né? Da Trindade. É claro que nós, Ele é o- ele Nós é o somos Deus, a igreja. Somos de- embaixadores, É, né? Sim, sim. Mas ele é o Deus que está hoje Isso. aqui Agindo na Terra. na Porque Jesus Terra, estava, né,
corporalmente durante o ministério dele, ele falou, convém que Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo hoje habita em nós, né? Sim. Então, quem que nós temos hoje da Trindade aqui na Terra habitando entre os homens é o Espírito Santo. Né? Exatamente. Ele testifica de Jesus. Senhor Jesus. Falamos, João 15, bastante 26, sobre isso aí. É possível mentir pro Espírito Santo, gente? Oh, Você pode É, mentir o texto- pra ele. você o pode texto fala, mentir. Atos Ele não vai se 5:3 convencer da sua mentira. É diferente. E ele não vai sabe- cair na falada. Ele sabe que você tá Sabe mentindo. de todas as É coisas. tipo a sua mãe. Você pode mentir Pode. pra ela, mas no final das contas ela sabe que você fez errado. Tanto É que- que nem chegar pra um menino com a boca suja de chocolate e falar, menino, você comeu chocolate? Não comi não, pai, comi não. Tá com a boca E toda a boca suja. toda Você lambuzada. tá mentindo. Você não tá Você tá, convencendo. não está Tanto que enganando. o texto que a gente tem como referência disso é o texto de Ananias e Safira, né? Justamente. O apóstolo vira e fala, não mentistes a nós, mas ao Mas o Espírito. Espírito. Então, Eles não contaram a verdade pra ele que sabia Ele a perguntou, verdade, por né? que você mentiu É. para o Espírito Santo? Exatamente. Ele indaga, né? Ele não pôde vir até que Jesus partisse, que é o que está escrito em João 7,39 e 16,7. Isso para mim é uma coisa muito importante. E eu quero terminar essa primeira etapa, que a gente vai fazer 2 episódios, tá lembrado disso, dizendo que ele tem 7 diferentes facetas representando a natureza de Deus. Isaías capítulo 11, verso 2, diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha que coisa tremenda, queridos. A Bíblia vai dizer aqui que o Espírito Santo, apesar de ser uma pessoa só, ele tem dentro dele a capacidade, ele tem as faces, ou seja, como é que eu poderia explicar isso de forma para ficar bem óbvia? A pessoa ela vai poder perceber o Espírito Santo quando ela perceber o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Não são espíritos diferentes, né? Não, São todas... é o mesmo Espírito que age dessas 7 são formas. as formas de atuação, né? E vai Isso, dizer isso. que Jesus Cristo tinha os 7 Espíritos. Pastor, é isso que, quando a gente lê esse texto, a gente consegue resumir tudo que a gente falou até agora. Sim. Né? Sim. Que é ele que vai me convencer, que ele que é a minha fortaleza, é ele que vai me dar conhecimento, ele vai me dar entendimento, sim. ele vai me dar sabedoria, ele é o meu conselheiro, ele é o meu ajudador. Então, tudo isso que a gente falou até agora, que o Espírito Santo faz na minha vida, na vida da igreja, e age em todos nós, são essas faces, essas diferentes formas de ação que o texto de Isaías nos dá. fundamental é o Espírito Santo, né? Justamente. É fundamental. E assim, por muito tempo, lógico que a gente não vai generalizar, mas grande parte da igreja tem meio que desprezado a ação do Espírito Santo, Isso, né? A né? gente Sim. tem, digamos assim, deixado de lado todo o benefício que o Espírito Santo A pode importância. trazer às nossas vidas. Sim. Inclusive, eu vou deixar uma indicação de mais um livro hoje, que é o livro Um Deus livro- Esquecido. eu posso do comprar onde Francis esse Chan. livro? Você pode comprar no nosso link da Amazon. Tá na A gente não tinha falado descrição hoje ainda, né? desse podcast. Verdade. Tem lá o livro Deus Esquecido de Francis Chan. Ele justamente vai falar sobre isso, sobre assim, a gente trazer de volta o valor que o Espírito Santo tem, porque é o Deus que está em nós hoje, e dar a ele a vazão. E dar a ele a exatamente, atenção não que ele só merece. citá-lo, não só Não só falar citá-lo. sobre, mas Dar uma vazão, entender né? que a igreja é a igreja também por causa dele. necessário, É ele que sim. age, é ele que revela, é ele que A convence, Bíblia é ele que diz batiza. as portas é do ele inferno que- não prevaleceriam contra a igreja. Por quê? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo. E É o agimos de fogo acordo do com Espírito. ele. Não era isso que ele. Mas é muito importante nós entendermos que o Espírito Santo ele é uma pessoa que tem personalidade, que age de uma forma. Nós podemos apagar no sentido de não ouvir, não dar A Bíblia ouvidos. até diz assim, não entristeçais. o Não Espírito Santo. entristeçais, Isso é uma característica que a justamente. gente pode falar da personalidade, que não é uma pessoa. Quando um ser pega uma característica humana, a gente chama de quê? Da antro... Antropofagia? Não, fagia é você Não, comer. isso é você- É um homem comer uma pessoa. É canibal. Canibalismo. Aquela questão de antropomorfia. Antropomorfismo. Antropomorfismo. É isso mesmo. Isso, antropomorfismo. Pega É quando pega uma característica humana É. para poder ensinar algo que não é humano. Explica, elucidar, né? É. Para trazer clareza e entendimento. Então é justamente isso que acontece. O Espírito Santo ele tem ciúmes, ele fica triste,
ele chora, ele ora com gemidos E inexprimíveis. são tudo coisas que São nos mostram características que de uma vão nos pessoa, né? mostrando a personalidade do Espírito Santo. Personalidade. Quem é o intercessor aqui na terra? Ele. É claro que Jesus intercede ao lado do Pai por nós, mas aqui na terra, quem intercede por nós é Ele. Então, assim, eu quero dizer que Ele é o doador do amor de Deus por nós, Ele é a demonstração do amor de Deus por nós, Ele é a pessoa que você tem que ser apaixonado, tem que ouvir, tem que se relacionar. E no nosso próximo episódio, eu quero dizer para você, nós vamos focar no relacionamento que nós devemos ter com o Espírito Santo e o que um relacionamento eficaz com o Espírito Santo faz e produz em nós. Benefícios Os disso. benefícios disso, tá bom? Então que Deus te abençoe muito, que você curta aí, galera. bastante e que você fique com a gente para o próximo episódio. Deus abençoe.